Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós hoje vamos falar algo muito importante que eu tenho certeza que vai te ajudar a ser feliz na vida sentimental. Nós vamos falar de 5 erros que as pessoas cometem na vida sentimental. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Mas antes disso, eu peço para você com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a crescer o nosso canal, porque o nosso canal é voltado para ajudar as pessoas, para ajudar quem está sofrendo, para ajudar quem está triste, quem está doente. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a realidade dessas pessoas que estão sofrendo através do nosso canal, porque o nosso canal, nós falamos da palavra de Deus, e a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é poder. E se você firmar a sua fé na palavra de Deus, que é poder, pode ter certeza, a sua vida muda. Vamos agora para os 5 erros que as pessoas cometem na vida sentimental. Primeiro erro: não busca a direção de Deus e depois reclama. Por que eu sofro tanto? Por que eu não consigo ser feliz na vida sentimental? Porque não coloca Deus na frente, não busca a direção de Deus. Se você quer ser feliz na vida sentimental, você tem que orar a Deus e perguntar para Deus se esse relacionamento que você está é de Deus, se a pessoa que você vai se relacionar vai fazer você feliz. Você tem que buscar a direção de Deus. Mas na realidade é que as pessoas não buscam a direção de Deus e depois até culpam a Deus pela vida sofrida que ela tem levado na vida sentimental. Não é, pastora? É verdade. E esse buscar a direção de Deus é observar também o que Deus fala na palavra. Por exemplo, você é uma pessoa que entregou sua vida para o Senhor. Aí você vai se relacionar com alguém que não está na presença de Deus. Que às vezes a pessoa nem crê, despreza as coisas de Deus. O que a Bíblia fala? Fala do jugo desigual, que comunhão há entre a luz e as trevas. Você tem a luz de Deus, a outra pessoa não tem, está em trevas. Como é que vai haver comunhão? Mas aí a pessoa insiste no erro, aí acaba tendo prejuízo. A gente precisa buscar a direção de Deus e observar a palavra. Você vê que a Bíblia mostra sobre muitos casais, E muitos casais, muitos homens e mulheres de Deus, que Deus fez grandes coisas na vida deles. E você vê Abraão e Sara, que eles esperaram tanto tempo pela promessa de Deus. Então você precisa buscar Deus na sua vida sentimental. Você vê que o Senhor, ele fala assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. A gente às vezes só pensa essa palavra para a vida financeira. Não, mas outras coisas que você necessita na sua vida está incluída a sua vida sentimental. Busca Deus, que Deus vai acrescentar isso para você. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia fala muito sobre a vida sentimental. Tem gente que acha que Deus não está se preocupando com quem ela namora, com quem ela vai casar, com a vida sentimental dela. Não, Deus se preocupa sim. Você vê que Deus, ele fez para Adão uma auxiliadora, alguém que estivesse junto dele. Ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Deus não quer que você viva sozinho. Tem gente que fala assim, eu tenho que namorar, eu não posso ficar sozinho, não quero ficar sozinho. Mas busca Deus primeiro. Vamos agora para o segundo erro que as pessoas cometem na vida sentimental. Não procura conhecer a pessoa antes de se relacionar. Você vê que as pessoas mergulham de cabeça num relacionamento e depois se arrependem. Por quê? Porque a pessoa, para conquistar, ela aparenta uma coisa que não é. Ela aparenta ser bonzinho, ser boazinha, e na realidade não é. É uma capa, é uma fantasia, é uma máscara. E você não pode ser bobo. Você tem que procurar conhecer a pessoa antes de se relacionar com ela, porque senão você vai sofrer.
Por exemplo, teve um caso, há uns anos atrás, que uma policial casou com um criminoso. E aí ela acabou morrendo, porque ela se envolveu com uma pessoa ruim. E aí o que acabou acontecendo? Ela acabou partindo antes da hora, porque se envolveu com quem não presta. Se você não quer sofrer, procura conhecer a pessoa, porque se você se envolver com uma pessoa má, você vai sofrer, não é verdade, pastora? E como é que a gente faz para conhecer a pessoa antes? É primeiro conversando. A Bíblia fala que o nosso coração, a boca fala que o nosso coração está cheio. Então, antes de você relacionar, converse bastante com a pessoa que você tem interesse. Porque você agindo dessa maneira, você vai conhecer ela. E aí, você vai poder decidir se vai valer a pena se relacionar com ela ou não. Porque as pessoas, elas acham que a vida sentimental é só emoção. E não é, a gente tem que usar a razão porque é a sua vida. É a sua felicidade que está em jogo. Você escolhendo uma pessoa errada, você não procurando conhecer a pessoa antes de se relacionar, você pode estar entrando num barco furado. E aí depois que você já entrou, aí é mais difícil sair. É mais difícil resolver o problema. Quando a gente está de fora do problema, é mais fácil a gente enxergar o problema, né? Então, procure conhecer, procura ter uma amizade com a pessoa antes. Né? Lembra, primeiro você buscou a direção de Deus. Agora você busca ter uma amizade, observar essa pessoa, como que ela trata os familiares, procura ver quem é. Há casos que a pessoa já conhece, mas mesmo assim ela entra na furada. Isso aí é porque não fez o primeiro passo. É verdade. Não buscou a Deus. Então, se você está nesse caso aí, cuidado, não caia nessa besteira. Você já sabe que essa pessoa aí não é para você, você já conhece ela, então não caia nessa furada. Vamos agora para o terceiro erro que muita gente comete. Ela se envolve com pessoas interesseiras e fúteis. Aquele ditado, né? A Maria Chuteira. E tem também, né? O homem interesseiro também. Não é só a mulher. A pessoa se envolve num relacionamento por dinheiro. Porque ela só está interessada nos bens da pessoa. Se você se envolve com uma pessoa desse tipo, pode ter certeza que você vai sofrer. E a outra pessoa também são pessoas fúteis. A pessoa só fala em dinheiro, em coisas materiais. Só quer saber de comprar, só quer saber de gastar. Não. A vida tem muitas outras coisas que estão em prioridade, mas ela prioriza o dinheiro, prioriza as coisas materiais. E pode ter certeza, se você se envolve com uma pessoa interesseira ou fútil, vai sofrer, vai ter prejuízo, vai ter aborrecimento. Nós temos que procurar viver uma vida feliz. E a felicidade não está no dinheiro, é claro. Você luta para ter do bom e do melhor, mas não idolatre o dinheiro. Não priorize as coisas materiais, porque passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Em primeiro lugar está a nossa salvação. Aonde você vai morar quando você morrer? Então, é preciso ter uma vida com Deus, para que a gente venha viver uma vida feliz. Não é verdade, pastora? É verdade. E essa questão da futilidade, às vezes nem é em relação... Pode ou não, assim, você às vezes nem tem dinheiro, mas você está se relacionando com uma pessoa fútil, uma pessoa que valoriza coisas que, como o pastor falou, que não são as coisas principais. Valoriza demais a aparência, valoriza demais... Você não tem dinheiro, mas essa pessoa vai ficar infernizando a sua vida porque você não tem dinheiro. Porque é isso que ela valoriza.
Então, ou ele, né? Porque ele falou ali da Maria, acho que é Maria Gasolina, pastor, que você queria falar, Maria Chuteira, que namora jogador de futebol. É verdade, mas é interesseira, É interesseiro, né? Também. Mas também tem o João Gasolina, não sei. Tem tanto mulher como homem que ao invés de priorizar as coisas importantes, a família, né? Deus, priorizar, às vezes até a saúde. A pessoa está priorizando a aparência física, mas não prioriza a saúde dela e acaba trazendo prejuízo para a saúde dela e até para a da família, né? Então você tem que ver o que essa pessoa, o que é os valores dessa pessoa, se ela tende para essas coisas mais fúteis ou se ela não é uma pessoa que você vê, não, essa pessoa aí é uma pessoa madura, uma pessoa que eu vejo que ela usa a inteligência, usa a razão, porque senão vai trazer prejuízo para a sua vida. E outra coisa, as pessoas, elas têm valorizado o corpo, idolatrado o corpo. Você vê que é uma futilidade. É claro, a pessoa, ela tem que se cuidar. Fazer musculação, não tem problema nenhum, mas o problema é o exagero. As pessoas às vezes ficam 5 horas malhando numa academia. É o exagero. Ela coloca o corpo dela, a aparência dela, ela idolatra. E isso faz mal a ela. E o que acontece? Você vê que a pessoa que faz isso, tá faltando alguma coisa dentro dela. Porque ela tá colocando a aparência em primeiro lugar. Ela não tá feliz. E ela acha que a aparência vai resolver. Eu tô lembrando até aqui que a gente andou vendo umas reportagens, as pessoas fazendo operação, mudança no corpo, operação plástica, cirurgia plástica, e dando errado. E aí você vê a foto da pessoa, nossa, mas aquela moça já era bonita, aquela pessoa não tinha defeito nenhum. Mas ela, pela futilidade, ela não estava feliz consigo mesma, queria mudar o seu corpo, só que aí nos casos que a gente vê, a pessoa acabou tendo prejuízo. Ela ficou pior do que ela era. E muitos morrem na mesa de cirurgia por causa de uma futilidade, por causa de um detalhe no rosto que ela não gosta, e muitas das vezes esse detalhe o diabo fica perturbando na mente dela. Você é feia, você é isso. Você é narigudo, você é orelhudo, você tem um queixo grande. Você tem isso, você tá barriguda, você não sei o quê. E aí a pessoa, ela fica perturbada de uma tal maneira que ela acaba botando até a vida dela em risco, se envolvendo. Às vezes ela busca, né, profissionais que não são qualificados para fazer cirurgia. A pessoa às vezes nem tem dinheiro para aquilo e faz de tudo para conseguir aquilo. E acaba tendo prejuízo. Então, tome cuidado. Vamos agora pro próximo erro. Antes do pastor ir, eu só ia falar, não se relacione, né, com pessoas fúteis, interesseiras, e também não seja. É verdade. Não seja, porque talvez você que está ouvindo a gente, você que é. Porque às vezes a gente tem mania de achar que o erro está só no outro, não está na gente. Então veja aí se você que não está sendo assim, tá bom? Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar mais a sua vida. Vamos agora para o 4º erro que as pessoas cometem. Ela se envolve com pessoas violentas e acaba apanhando dentro de casa. Por exemplo, se você está numa relação e você já está vendo que a pessoa é violenta, na maioria das vezes é um homem, mas também tem mulher violenta. Sai fora, porque você vai ter prejuízo. Pessoa desequilibrada. Pessoa desequilibrada, ela não se controla. E às vezes, por causa de um copo sujo na pia, ela já está brigando, querendo matar. Fuja desse tipo de pessoa, porque isso vai fazer você sofrer. Você vai ter prejuízo no futuro. Você está vendo que a pessoa é violenta. Sai fora. Sai fora. Em todo lugar tá arranjando briga com as pessoas. É verdade. Sai para se divertir e arranja briga. E aí você não concorda com ela, toma um tapa. Sofre uma agressão por besteira.
Por exemplo, outro dia a gente foi no posto de gasolina. Você lembra? A moça com um A neném. moça com o neném no colo apanhou de um camarada. E aí o frentista, ele viu aquilo, ele socou a cara do sujeito. E aí o cara ficou com a cara toda inchada. Porque quem planta colhe. Ele plantou violência com a esposa e apanhou do frentista. E depois ficou com a cara toda inchada. Você vê, quem planta colhe. Ele plantou violência e colheu violência. Verdade. Então você tem que ficar atento a isso, porque a pessoa dá sinais, né? Como o pastor falou no início, às vezes a pessoa até é especialista em disfarçar quem ela é, mas por isso que é necessário você conhecer a pessoa, você dá um tempo antes de você se buscar namorar essa pessoa ou até casar. Você tem que conhecer antes, porque a pessoa mostra os sinais. E aí você já vendo que é um tipo de pessoa violenta, você já tem que procurar se afastar dessa pessoa, né? Não dar início a esse relacionamento, não dar início a esse namoro. Porque você corre sérios riscos de ser uma vítima dessa pessoa. Como o pastor falou, vai levar um tapa, depois as coisas vão piorando, né? Vai começar com a agressão verbal, né? Começa com as ofensas, depois vem a agressão física. Então, você já tem que ficar atento a isso. E ele falou também, geralmente agressor é homem, mas pode acontecer também de ser mulher. Às vezes a mulher que é desequilibrada, o homem também tem que ficar atento a isso. Às vezes ele é mais pacífico e a mulher é desequilibrada e quer agredir, quer bater nele. E aí o que acontece? A mulher é agressiva, bate no homem, aí o homem vai lá e bate na mulher. Olha que coisa. Mas tudo começou por quê? Por causa da agressão. Porque você entrou num relacionamento com quem não deveria. Exatamente. Ah, mas ela vai mudar. Ninguém muda ninguém. Coloca isso no coração. Só quem muda é a pessoa, é Deus, e quando ela quer. Quando ela quer. Então não cai nessa ilusão. Ah, ele vai mudar, para com isso. Nem Deus força ninguém. Exatamente. Senão estava todo mundo perfeito aí no mundo, se Deus forçasse. Deus não força ninguém, Deus dá à pessoa o direito de escolher. Então a gente também não vai conseguir mudar ninguém, porque a gente quer. Vamos agora para o quinto erro, para o último erro que muitas pessoas cometem. Ela se relaciona intimamente com muita gente. Por exemplo, eu até já gravei um vídeo que fala que quando a pessoa se relaciona intimamente, faz sexo com muita gente, ela se enche de demônio. Infelizmente. Ah, pastor, acontece isso? Infelizmente acontece, porque a Bíblia fala que aquele que se une intimamente com uma outra pessoa, ela faz uma só carne. Então, espiritualmente, o que estava na outra pessoa passa para a pessoa. E aí acaba a pessoa ficando mais perturbada. Então tome cuidado com isso. Se você se relaciona intimamente com muita gente, peça perdão a Deus, se conserte e lute para você viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Fuja disso, porque a vontade da carne é a pessoa se relacionar com muita gente. Isso traz muito sofrimento, traz muita dor. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um vídeo na internet, a moça se relacionando com 5 pessoas ao mesmo tempo, com 5 pessoas, e aí ela engravidou, não sabia de quem era o pai. Olha que tristeza. E aí vai trazer sofrimento para ela e para a criança no futuro, porque a criança nasce sem pai. Por quê? Porque a pessoa viveu uma vida de promiscuidade, se relacionou com muita gente. Isso faz a pessoa sofrer. Não é verdade, pastora? É verdade. E até abrir aqui uma explicação, porque aqui a gente está falando para vários tipos de pessoa, né? Você que já é cristão, você pensa, mas eu não tenho uma vida, estou buscando uma vida com Deus, talvez isso parece que não serve para você. Mas tem gente que às vezes está
na igreja, mas não está firme. E aí ela está quase caindo. Né? Então, isso não, cuidado, isso é um alerta para você. Se você começar a se envolver, se relacionar intimamente com alguém, você não é casado, porque a Bíblia fala o quê? Que a nossa intimidade sexual é dentro do casamento. Né? O pastor explicou, vai se unir, o homem vai se unir à sua esposa, eles vão ser uma só carne, e ali eles vão viver a sua vida de casado, na presença de Deus. Mas se você começa a fazer isso fora do casamento, vai trazer prejuízo para a sua vida. Tem um lado espiritual e tem um lado emocional também. Ou você que... eu não sou crente, pastora, mas eu estou ouvindo essa mensagem, eu quero que Deus abençoe a minha vida sentimental. Então, fica atento a isso. Procura obedecer aquilo que Deus fala. Porque você talvez já tenha uma vida que você... eu já namorei com um, eu já namorei com outro, eu já namorei com outro. Já não sabe nem quantos já namorou. Ou talvez até só namorou com um. Mas então você tem que parar aí. Porque se você ficar se envolvendo intimamente com as pessoas, você vai... O que acontece? Você se une... Deus fez você para se unir com alguém pro resto da sua vida. Mas não é isso que você faz. Você se une e depois se separa. Isso fere você emocionalmente. Termina um relacionamento. Aí você entra em outro relacionamento, já está ferido. Talvez também está se relacionando com uma pessoa que também está ferida. Aí daqui a pouco o relacionamento termina. Aí você se fere novamente. E vai sendo isso aí, sucessivamente. A pessoa vai se ferindo, vai se relacionando, vai se ferindo. E vai ferindo os outros também. Porque quem é ferido, fere. E às vezes você até encontra alguém que tem a ver com você, que pensa como você, que seria uma boa pessoa para você casar, para passar o resto da sua vida. Mas você já está tão ferido, tão machucado por causa dos relacionamentos anteriores, que você estraga essa relação. Você perde tudo. Né? Deus mandou uma bênção e a pessoa não vê, porque ela quis fazer as coisas da maneira errada e a bênção se torna maldição. E aí se você me fala assim, poxa, eu tô ouvindo esses 5 erros aí, eu já vi que eu cometi todos e até cometi outros que a gente não falou. Então é hora de você buscar a Deus, né? Ir lá pro primeiro passo, buscar a Deus, pedir perdão, pedir a Deus que você quer recomeçar, falar assim, eu quero obedecer a sua palavra, eu quero entregar minha vida para o Senhor, apaga esse meu passado de escolhas erradas na minha vida sentimental, Senhor. E me abençoa, porque se você for sincero com Deus, Deus pode mudar a sua vida, tá bom? Então, essa é o recado do coração de Deus para você nesse dia. E eu queria fazer um pedido para você com todo carinho. Adquira o nosso livro. Você adquirindo o nosso livro, você vai estar ajudando a obra de Deus, a nossa igreja a crescer, a falar da palavra de Deus. Por apenas R$5, faça o Pix e nós enviaremos para você o nosso livro digital, que eu tenho certeza que vai te ajudar a viver uma vida feliz, a tomar as atitudes certas nessa vida, para que você não venha sofrer. A nossa igreja é uma igreja simples e precisa da sua ajuda, e eu tenho certeza que se você nos ajudar, Deus vai te recompensar, porque nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando de vida, nós estamos falando daquilo que vai levar as pessoas para o céu. Não é verdade, pastora? É verdade. Então, você que sente no coração, né, o pastor vai deixar aqui o número do Pix, e aí você contribua e adquira o livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Esse livro fala tanto da parte física, né, do nosso corpo, mas como a saúde da nossa alma também, porque tem muita gente com a alma adoecida. E a vida sentimental, muitas vezes, adoece a alma da pessoa. E Deus não quer isso. Deus quer que a sua vida seja uma bênção. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus. Deus abençoe e até a próxima.